Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém, meus amados. Eu fiquei muito feliz em ser chamado de rapaz, de jovem, no nossa altura da vida. Isso é elogio. Quem é mais jovem aí, ouve essas coisas e acha ruim, mas quando a gente vai chegando na idade, chama a gente de rapaz, de jovem, a gente fica muito feliz. Obrigado, pastor, por isso. Meus irmãos, é uma alegria estar com os amados nessa noite. É uma alegria poder estar com os irmãos e compartilhar a palavra do nosso Deus. Eu estou de volta, ao Conjubo Oeste depois de alguns anos. O último que eu vim foi em Luiz Eduardo, em 2009. Tem gente aqui que nem nascido era nessa época, mas nós somos aqui. Eu sou da Igreja Batista de Botirama, eu vim de lá, fui convertido lá e fui discipulado, também abençoado por muitos irmãos que aqui estão. E tenho a alegria de estar com os amados nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Luan. Eu sou pastor há 7 anos, moro ali na região de Itabuna, Ilhéus. E desde essa semana, desde o início dessa semana, sou pastor da Igreja Batista Ebenezer em Ilhéus. Nós acabamos de assumir o ministério lá. E durante esses 2 dias, meus queridos, nós vamos então ministrar a palavra do Senhor, meditarmos sobre esse tema. E aí eu já convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, de 25 a 35. Hoje nós vamos dar uma ênfase, meus amados, sobre o nosso tema, que fala sobre sermos imagem e semelhança e, sobretudo, em quem nós nos espelhamos. E essa é a ênfase que eu quero dar com os irmãos nessa noite. Amanhã nós vamos, então, meditar no nosso texto, fazer uma exposição no nosso texto de 2 Coríntios. Então, Lucas capítulo 14, versículos de 25 a 35. E aí eu peço que aqueles que encontraram, que abriram as suas Bíblias, fiquem por favor de pé, para que nós possamos fazer essa leitura. Todos acharam? Quem encontrou, diga achei. Quem não encontrou, diz me espera. Lucas 14, de 25 a 35, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podeis sentar, meus amados. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar, como eu disse especificamente, sobre esse tema. Sobre o fato de nós nos espelharmos, de nós nos parecermos. E essas duas coisas, essas duas metáforas aí, elas vêm do seguir a Jesus. E por isso, nessa noite, nós vamos meditar, meus queridos, sobre o custo do discipulado. Nesses tempos que nós estamos vivendo, é extremamente importante nós pensarmos nisso, meditarmos nesse tema, para que nós possamos, meus amados, nos compromissar com o tipo de crente que nós devemos ser. Nós possamos, de fato, ter uma decisão e, sobretudo, uma convicção de quem nós somos no Senhor. Há um pastor batista chamado John MacArthur, que disse certa vez que chegou o tempo em que nós teríamos de evangelizar aqueles que estão dentro das nossas igrejas. E isso dado o nível de superficialidade que nós temos observado em muitos dos nossos arraiais,
daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem crentes, seguidores de Jesus, imagem e semelhança do Senhor. E é exatamente isso, meus queridos, o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Hoje todo mundo se diz cristão, todo mundo diz ter um relacionamento com Deus, mesmo essa pessoa não dando nenhuma evidência de que ela de fato conhece ao Senhor e que ela foi transformada pelo Senhor. E isso vai criando, meus queridos, os absurdos que nós temos visto nos dias de hoje, que vão desde pessoas que se dizem desigrejadas, que são cristãs, são salvas, mas não fazem parte de nenhuma congregação dos santos, não fazem parte de nenhuma igreja, até mesmo o grande absurdo de nós termos evangélicos não praticantes. Só que, meus irmãos, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Não é disso que se trata o discipulado que o Senhor Jesus está falando aqui. Porque, meus amados, quando nós falamos sobre discipulado, a gente começa a pensar logo em evangelismo. O fato de nós anunciarmos outras pessoas ao Evangelho de Jesus, falarmos de Jesus para outras pessoas, mas esse conceito é muito mais amplo e era isso que o Senhor Jesus queria fazer que aquelas pessoas entendessem naquele momento. A preocupação do Senhor Jesus é que eles compreendessem o que é discipulado, o que é de fato o cristianismo. Porque discipulado, meus queridos, é o ato de nós seguirmos a Jesus e levarmos outras pessoas a seguirem a Jesus. Então, ser um discípulo, de acordo com a palavra, é sobretudo você ser um seguidor do Senhor Jesus. E não há como você evangelizar outras pessoas, não há como você discipular outras pessoas, se você não é um discípulo. Se você mesmo não se identifica, não se entende como discípulo do Senhor Jesus. Porque esse, meus amados, era exatamente o diferencial dos apóstolos. Foi exatamente isso que fez a diferença naquele povo, né? Naqueles tempos, sobretudo, em que havia ali muita idolatria, havia muito pluralismo religioso. Então a verdade do discipulado, a verdade de que aqueles homens andaram com Jesus, que eles eram próximos a Jesus, que eles se pareciam com Jesus, o testemunho que eles davam de que seguiam ao Mestre, foi, meus amados, o que fez a diferença naquele tempo e fez com que o evangelho se propagasse, que a mensagem fosse crida. Aqueles homens seguiam a Cristo verdadeira e intensamente. E apesar de nós estarmos, meus amados, quase 2000 anos depois, as coisas ainda não mudaram e não vão mudar. Para nós levarmos outras pessoas até o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos, sobretudo, ser discípulos. Nós precisamos seguir ao Senhor. Nós precisamos espelhar de fato a glória do nosso Deus. Mas discipulado tem um custo. Discipulado tem um preço. Seguir a Jesus Cristo vai requerer algo de nós. E era exatamente o que o Senhor Jesus queria mostrar, meus amados, a esses homens aqui, a mim e a você, nessa noite. Jesus, ele nos mostra que seguir a Ele vai nos trazer consequências. E se nós observarmos o capítulo 14 de Lucas, que nós acabamos de ler, nós vamos ver que aquelas pessoas que estavam ali acompanhando o Senhor, elas estavam agindo de maneira equivocada. Eles não entenderam o que eles estavam fazendo ali. Então eles estavam ali, pessoas, né, dentro desse contexto, brigando por destaque, brigando por ter o primeiro lugar, brigando para receber regalias, brigando para receber benefícios, brigando para ter reconhecimento. Mas o discipulado, o ato de seguir a Jesus, meus queridos, não consiste em vantagens, mas em custo, em consequência, num preço. E é o que nós vamos ver nessa noite, a fim de que eu e você possamos sair daqui, meus amados, convictos de que nós somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, refeitos à sua imagem e semelhança. Então peço que você feche seus olhos, baixe sua fronte e vamos mais uma vez falar com o Senhor. Meu amado, nós estamos diante da Tua palavra e queremos, ó Deus, que só ela nos fale nessa noite. Que no nome de Jesus, meu Deus, não seja eu a falar, mas tão somente o Teu Espírito, e que assim sendo, Ele faça aquilo que lhe convém fazer. De modo, meu Deus, que nós não saiamos, Senhor, deste culto como nós entramos, mas que sejamos transformados e impactados pelo poder que há somente na Tua Escritura.
É o que nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, segundo o Senhor Jesus, existem 3 custos, 3 critérios, 3 demandas ou 3 exigências que vão qualificar ou definir um verdadeiro discípulo, um verdadeiro seguidor do Senhor. E a ausência desses 3 critérios, elas vão descaracterizar alguém como seguidor de Jesus. E Jesus, ele é tão enfático nisso, meus queridos, que ele repete essa afirmação, e essa é uma dicasinha, né, para quem quer aprender na sua devocional, interpretar as Escrituras. Quando algo está repetido num texto bíblico, numa perícope, é porque é isso que o Senhor quer nos falar com uma ênfase. E no versículo 26, versículo 27, no versículo 33, o Senhor Jesus, ele diz: não pode ser meu discípulo. Se você for assim, você não pode ser meu discípulo. E quais são esses 3 critérios, esses 3 custos que o Senhor Jesus nos apresenta? O primeiro deles, meus amados, o primeiro dos custos do discipulado é o custo do amor. O segundo é o custo do sofrimento. E o terceiro é o custo do desapego. É como se Jesus estivesse dizendo para nós o seguinte nessa noite: se você não tem esse amor, você não pode me seguir. Se você não entende esse sofrimento pelo qual você precisa passar, você não pode ser meu discípulo. Se você não tem esse desapego, você não pode vir após mim. E por que Jesus diz isso para nós, meus amados? Porque Jesus traz palavras tão duras para nós, porque Ele traz essa advertência tão pesada. E Ele diz isso exatamente por causa do contexto que Ele estava observando ali. Havia, meus amados, se você observar na sua Bíblia, no capítulo 14, a partir do versículo 25, que havia uma grande multidão acompanhando o Senhor Jesus. Haviam grandes multidões que estavam acompanhando a Ele. E meus queridos, se tem uma coisa que o Senhor Jesus não suporta, se tem algo que Jesus odeia, é multidão. No ministério terreno do Senhor Jesus, Ele sempre fugia das multidões. Não porque Ele não amasse aquelas pessoas, pelo contrário, mas Ele fugia daquelas multidões exatamente por aquilo que elas representavam. Então você pode observar no Evangelho de Marcos, principalmente, quando a multidão se aproxima de Jesus, quando eles começam a apertar o Senhor, Ele logo sai, Ele vai orar, Ele vai para um outro lugar, Ele leva os seus discípulos junto com Ele. E Ele faz isso exatamente pelo que a multidão representa. Multidão, meus amados, não tem nome, é simplesmente multidão. É um monte de pessoas, não tem identidade, não tem rosto, não tem ali uma descrição correta. Essas pessoas que estavam acompanhando Jesus, essas multidões, observe que elas não são chamadas de discípulos, elas são chamadas de multidão. Elas eram um número, elas estavam escondidas, era uma massa cinzenta. Quando se olhava para elas, não via-se rostos, não via-se caráter, só via ali uma multidão. Aquelas pessoas em meio à multidão, meus amados, elas estavam disfarçadas. Era uma massa somente de pessoas, uma muvuca, não havia objetivo, não se sabia o que elas eram. Elas simplesmente estavam ali acompanhando e vendo Jesus operar milagres e só. E isso é exatamente igual, meus queridos, ao que nós vemos nos dias de hoje. O que nós observamos são multidões de pessoas que se dizem cristãs, que curtem o cristianismo, que se dizem crentes, mas que isoladamente não são seguidoras de Jesus, não são discípulos do Senhor. Elas podem fazer parte de grandes caravanas, de grandes manadas, mas se nós separássemos essas pessoas, nós veríamos que elas não são seguidoras de Cristo. E Jesus estava, meus amados, preocupado com aquela multidão, e Ele queria transformar aquela multidão. Ele queria mudar aquelas pessoas de algo sem nome para algo identificável. Ele queria transformar aquele povo de multidão em cristãos, em discípulos, em seus seguidores. Porque o que Jesus quer, meus amados, é comprometimento. Ele não quer número. Ele quer qualidade, muito mais do que quantidade. Porque estar na multidão é fácil. Estar na multidão, meus amados, é confortável. Mas Jesus, Ele não quer o seu conforto. Porque estar se sentindo confortável, meu amado, é suicídio espiritual.
fazer parte da multidão, acompanhar Jesus como é conveniente a você, como dá, quando dá, como se quer, escolhendo o que quer e não quer fazer, no que ou não obedecer, diferentemente de como ele determina que seja, não é ser um verdadeiro cristão, não é ser um discípulo, é somente acompanhar como uma multidão. O que Jesus nos faz, meus amados, e Ele nos mostra isso, é exatamente nos tirar das trevas, é nos dar um novo nome. Ele vem para nos separar da multidão. E seguir a Jesus não acontece de acordo com os nossos termos, não acontece como a gente quer, quando a gente quer, não acontece de acordo com a nossa vontade, meu amado, é exatamente de acordo com a vontade do Senhor. Não é segundo nossos termos, agendas, vontades, é de acordo com o que Deus nos chama para fazer. E aí então Ele vai mostrar para aquelas pessoas e para nós o que é preciso para sermos seus discípulos. O que é preciso para seguir a Jesus. Qual é o preço do discipulado? E o primeiro preço, o primeiro custo do discipulado, meus amados, é exatamente um correto entendimento do amor. Observe na sua Bíblia o que diz o versículo 23 da palavra. Se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus quer dizer para nós, meus amados, é que nós não podemos amar mais a família do que a Jesus. E Ele ainda diz mais, que nós não podemos nem amar a nós mesmos mais do que a Ele. E Ele está sendo aqui literal, Ele está sendo bem enfático, Ele está indo ao extremo. E para aquelas pessoas compreenderem isso, era algo muito importante, da mesma maneira como é para nós. Naquele tempo, meus queridos, se uma pessoa seguisse a Jesus, ela deveria estar preparada para ser perseguida, para ser odiada, para ser caluniada, até mesmo pelos da própria família. Em muitos casos, nós vamos ver na história da igreja, os cristãos eram denunciados pelos seus cônjuges, pelos seus pais, pelos seus irmãos. E eles eram presos e mortos por causa do evangelho. O discipulado, meu querido, exige amar a Jesus acima de todas as coisas, da mesma forma como o mandamento nos exige amar a Deus, com primazia, colocando Ele em primeiro lugar, com toda a força, com toda a alma, com todo entendimento. O que a palavra quer dizer para nós é que se nós queremos seguir a Jesus, não é possível termos outra prioridade, não é possível nós termos um amor maior. Não se pode ter uma outra fonte de confiança, uma outra fonte de redenção. Não se pode ter uma outra fonte de alegria maior do que Jesus. E nem mesmo a família pode ser algo maior na nossa vida do que Cristo. Quando Ele diz, meus queridos, aqui que é preciso aborrecer, Ele quer dizer que nós precisamos amar menos. Que nós devemos amar com a menor intensidade, ter uma menor estima, ou até mesmo ter um desprezo. E como a gente precisa compreender nos dias de hoje. Como a gente precisa entender essa verdade. Porque, meus amados, quantas pessoas dizem amar a Jesus? Quantas pessoas dizem seguir a Jesus? Mas essas mesmas pessoas são aquelas que abandonam o Senhor na primeira oportunidade. São aquelas que abandonam ao Senhor quando arrumam um namorado descrente. São aquelas pessoas que abandonam ao Senhor para não sofrer perseguição por causa do evangelho na universidade. São aquelas que abandonam ao Senhor por algum interesse, por alguma realização pessoal, ou mesmo para viver uma vida confortável aqui nesse mundo. Para ter mais dinheiro, para ter um cargo melhor, para ter uma posição melhor na sociedade, e por aí vai. E se alguém não ama, meus amados, mais ao Senhor Jesus do que outra coisa, não pode ser discípulo de Jesus. Se você tem amado qualquer outra coisa acima de Cristo, você não pode seguir a Jesus. Porque quando você precisar escolher, você vai escolher a outra coisa e a outra pessoa em detrimento do Senhor. Seguir a Jesus, meu amado, significa amar a Ele de tal forma, com tanta intensidade, que em comparação ao amor que nós temos pelo Senhor, qualquer outro tipo de amor se parece com ódio. E se você não está disposto a amar a Jesus mais do que tudo, meu querido, você não pode ser discípulo
de Jesus. A palavra ainda nos mostra, o Senhor Jesus nos fala, que é preciso haver um correto entendimento do sofrimento. E isso está nos versículos de 27 a 33, que eu peço que vocês acompanhem comigo, onde a palavra do Senhor diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meus queridos, hoje quando nós falamos em carregar a cruz, principalmente os casados vão achar que está falando de você suportar, aguentar, aturar alguém incômodo, como a sogra ou coisa desse tipo. Para nós crentes nos dias de hoje, a cruz é um símbolo maravilhoso, porque ela é um sinônimo de amor. Mas o que é que tomar a cruz queria dizer para aquelas pessoas que estavam ouvindo esse discurso duro da parte do Senhor Jesus? O que é que tomar a cruz significa para aquelas pessoas que nem mesmo tinham visto Jesus na cruz? Era um conceito, um contexto totalmente diferente. Seria a mesma coisa que nós voltarmos no passado e tentarmos explicar aquilo que aconteceu na Alemanha nazista para alguém que viveu lá no século 17, por exemplo. A fala do Senhor aqui, meus queridos, soou totalmente absurda para aquelas pessoas, exatamente pelo significado que a cruz tinha naquele tempo. Porque para aqueles homens, a cruz ela era um instrumento de morte. A cruz é um instrumento de vergonha. Só os piores criminosos morriam numa cruz. E então quando Jesus fala que é preciso nós também tomarmos a nossa cruz e irmos após Ele, Ele quer dizer que nós precisamos, meus queridos, abdicar de nós mesmos. Que nós precisamos literalmente morrer. Abandonarmos todo um estilo de vida, aquele nosso jeito, a nossa mania de nascença, que a gente acha que nunca vai mudar. Não sei se aqui tem isso, mas lá no sul da Bahia a gente fala muito das pessoas que são crentes Gabriela. Conhecem? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, só para quem sabe, não cantem. Tem muita gente que acha que é assim, que nasceu desse jeito, que é dessa forma, que por isso nunca vai mudar. Mas o que Jesus está dizendo, meus queridos, é que se a sua vida até esse momento foi assim, para seguir ao Senhor você precisa morrer e ser totalmente diferente. Significa literalmente, meu querido, morrer para si, morrer para esse mundo. E essa mensagem do Senhor ela é totalmente oposta à que se tem pregado nos dias de hoje. Porque hoje, a gente tem ouvido até mesmo em muitas igrejas, a fala de que você pode viver como bem entender. Que você pode ser tudo aquilo que você quiser. Que Deus está aqui para massagear o seu ego, que Deus está aqui para atender às suas vontades. Mas o Senhor Jesus, meus queridos, na sua palavra, Ele diz que nós precisamos morrer. Ele exige que nós precisemos negar a nós mesmos para segui-lo. Se o mundo diz que você precisa se descobrir, que você precisa se aceitar, Jesus diz que nós temos que nos negar para irmos após Ele. E é por isso que o mundo tenta destruir o Evangelho. É por isso que o mundo odeia tanto o Evangelho, tenta deturpar o Evangelho, diminuir o Evangelho, amaciar o Evangelho, porque para essas pessoas, com os seus prazeres, as suas prioridades, o custo de seguir a Jesus é muito alto. E Jesus, meus amados, Ele nos adverte aqui com duas parábolas, acerca da necessidade de compreendermos o custo do discipulado. Na primeira, Ele vai nos ensinar sobre calcular o custo para segui-lo. E aí o foco aí, nessas parábolas, está exatamente nas lições que Ele vem nos ensinar. E aí nessa parábola, a gente observa que antes de começar a construir uma torre, aquele que é sábio calcula os gastos que ele vai ter. Mas o tolo,
ele totalmente empolgado ali, ele totalmente afoito, ele começa a construir sem avaliar se ele vai ter dinheiro suficiente, e ele simplesmente fica entusiasmado com o projeto, ele começa ali a construir a torre, mesmo sem saber se ele vai conseguir terminar, mesmo sem saber que aquela sua decisão é certa. E é a pergunta que essa parábola faz para nós, meus queridos, é a seguinte: você tem condições de seguir a Jesus? Você tem material suficiente para seguir a Jesus? Você sabe no que você está entrando e sabe se você vai até o fim? Você sabe que seguir a Jesus Cristo vai te custar tudo, que você vai ter que deixar tudo para trás e tão somente viver a sua vida de acordo com a vontade de Deus? Que você vai precisar, meu amado, abandonar os seus vícios, abandonar os seus hábitos, comportamentos, tudo aquilo que é pecaminoso. Você sabe que para seguir a Jesus, isso vai implicar em nunca mais você se sentir à vontade nesse mundo. Que nunca mais você vai estar confortável nesse mundo maligno e oposto a Deus. E que certamente você vai ser perseguido por causa do Evangelho. Observe, meus irmãos, que Jesus está sendo aqui honesto. Ao contrário do que muitas pessoas, que têm esses falsos ensinos, vêm nos mostrar com as suas facilidades, com as suas prosperidades, com seus eventos, seus oba-obas e por aí vai. Porque seguir a Jesus, meus queridos, é algo que vai exigir de nós renúncia. Seguir a Jesus é algo que vai exigir de nós dedicação. Para que nós vivamos uma vida diferente. Vivamos uma vida não para nós, não para o nosso conforto, não para a nossa própria glória, mas para a glória dele. É preciso sentar e calcular. É preciso ter a total noção de em que você está entrando. A segunda parábola, meus amados, é sobre um rei sábio que faz os cálculos da batalha. E em essa segunda parábola, ela pergunta para nós o seguinte: você tem condições de recusar as exigências de Cristo? Você consegue resistir ao seu poder? Você consegue dizer não ao Senhor? O seu exército é maior do que o de Deus. Seus argumentos são maiores do que o de Deus. Você consegue desobedecê-lo? E essa palavra vem nos mostrar, meus queridos, que o discipulado exige rendição. Porque o mundo tem tentado amolecer o Evangelho. O mundo tem tentado tornar o Evangelho popular, fácil, maleável, aceitável. E a gente fala muito do mundo, fala muito das pessoas que estão do lado de fora, mas por vezes, meus irmãos, nós temos feito isso. Por vezes você tem feito isso. Quando você acha que não é preciso lutar contra o seu pecado. Quando você acha que pode diminuir a gravidade do seu pecado. Que você não precisa de arrependimento, não precisa de quebrantamento. Mas, meus irmãos, é impossível. Não dá para nós sermos seguidores do Senhor Jesus sem uma completa rendição a Ele. Sem uma completa rendição à sua vontade. Mediante humilhação e arrependimento. Eu não consigo, Senhor, Tu és todo-poderoso, eu me rendo a Ti. Não dá, meus queridos, para seguir a Jesus nos nossos termos. Não é possível seguirmos a Jesus e as nossas próprias vontades. Por isso é melhor você se render igual a esse rei e permanecer vivo, do que você não se render e morrer no campo de batalha. O que o Senhor quer nos ensinar, meus irmãos, é que só Jesus deve ser o Senhor das nossas vidas. Só o Senhor deve ser o Rei absoluto, vencedor e triunfante sobre as nossas vidas. E por último, é preciso haver um correto entendimento do desapego. E aí os versículos 34 e 35 da palavra nos dizem o seguinte: o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus nos faz, meus irmãos, nos desapegarmos de tudo aquilo que é secundário para poder segui-lo. Ele nos tira a afeição para com a família,
Ele nos tira o amor para conosco mesmo. Ele nos tira o amor para com a reputação, o apego para com os bens e até mesmo o desapego para com as coisas e o conforto desse mundo. Ele nos faz desapegar de tudo. Ele tira da nossa frente toda e qualquer prioridade para que só Ele seja prioridade nas nossas vidas. Para que nós conheçamos de fato a sua essência, aquilo que de fato é importante, o que dá o verdadeiro sabor, o que de fato vale a pena. E quando Jesus fala sobre sal, assim como aqui em Lucas, como também lá no Sermão do Monte, Ele está falando sobre essência, sobre sabor. Ele está falando aqui, meus amados, dele mesmo. Porque sem essência, sem o sabor, sem Jesus na nossa vida, nós não podemos ser seus seguidores. Meu irmão, você pode até ter cara de seguidor. Você pode se vestir como seguidor. Você pode falar como seguidor. Mas se você não tiver a essência do Evangelho, a essência de Cristo dentro de você, você não serve para nada. E o Senhor está nos chamando, meus amados, não para o anonimato, não para a multidão, mas Ele está nos chamando para representá-lo, para mostrar a sua essência nesse mundo. Sem Jesus na sua vida, meu querido, de fato na sua vida, você é só mais um na multidão e você não tem nenhuma serventia. E se você não serve para o seu propósito, para aquilo que você foi criado, para que você está aqui? Se você não foi recriado em Cristo para o louvor da sua glória, para que você está aqui? Porque Ele nos chama, meus irmãos, para glorificarmos o seu nome. Ele nos chama para exaltarmos, para fazer com que a sua glória seja reconhecida. E é para isso que você deve viver. Meu irmão, o que seria de uma caneta sem tinta? O que seria de um fogão que não funciona? Não tem nenhuma serventia, não serve para coisa alguma. E o que Jesus queria dizer aqui para aquelas pessoas, para mim e para você, meus amados, é que seguir a Ele vai retirar tudo de nós. E vai requerer uma vida total de dedicação, de serviço ao Senhor. Uma vida na qual você exale a essência de Cristo, que você é espelho dEle, que você salga o mundo que está apodrecendo no pecado. Porque Jesus não nos chama para o comodismo, Ele nos chama para segui-lo. E aí talvez, meu irmão, ao ouvir essas verdades das Escrituras, você esteja pensando em quão caro é o custo do discipulado. Quão caro é seguir a Jesus. E de fato é. De fato é muito caro. A gente costuma dizer teologicamente que a salvação é de graça, mas seguir a Jesus vai custar tudo o que você tem. Vai requerer um amor inquestionável por Jesus, vai custar muita abnegação, vai custar o abandono de pecados, vai custar o abandono de práticas antigas, o abandono das coisas desse mundo, o abandono da sua carne e até mesmo vai custar o seu conforto e o seu descanso nesse mundo, trabalhando até o fim da sua vida, até mesmo a morte pelo reino de Deus. E se você deseja, meu querido, ser espelho, ser um seguidor do Senhor Jesus, você precisa estar ciente disso. Entretanto, esse custo todo, em nada se compara ao preço que o próprio Cristo pagou na cruz para nos dar o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação. Ele pagou, meus queridos, o preço com seu próprio sangue, para que Ele pudesse nos comprar, para que Ele pudesse fazer de nós seguidores, para que Ele pudesse nos tirar da multidão de condenados que estavam rumando a passos largos até o inferno. Ele deu o seu sangue para fazer de nós a sua igreja, o seu povo, os seus discípulos. Por isso, meus irmãos, seguir a Jesus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Porque nós, se você é um cristão, se você se rendeu verdadeiramente a Cristo, meu querido, você não mais está na multidão do caminho largo, mas você agora está com Ele, seguindo Ele de perto, pelo caminho estreito, seguindo os seus passos. A palavra nos mostra, meus queridos, que vamos abandonar muita coisa, mas se por Cristo nós perdermos a nossa família, nele nós vamos ganhar um Pai Celestial e uma multidão inumerável de irmãos e irmãs.
Se por Cristo, meus queridos, nós perdermos tudo nesse mundo, nós nele temos toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Se aqui nós nos gastarmos e morrermos servindo a Ele e ao seu reino, nele, na nova Jerusalém celestial, nós vamos ter todo o descanso e satisfação que os nossos corações mais almejam. Vale a pena, meu irmão, todo o custo para seguir a Jesus. E é por isso que eu pergunto para você nessa noite, diante disso tudo que você ouviu, você se identificou como um seguidor do Senhor Jesus? Você se viu como alguém que pagou e paga esse preço para seguir a Jesus? Ou você ainda é multidão? Ou você ainda está escondido em meio à massa? Meu irmão, você tem noção do custo de seguir a Jesus? E tem noção de que esse custo vai fazer com que você desfrute da sua salvação conquistada de graça por Ele lá na cruz? Mais importante do que tudo, você está disposto a segui-lo? Está disposto a ser imagem e semelhança? Está disposto a se espelhar no Senhor, mesmo que isso traga consequências para a sua vida? Meu querido, se você nessa noite se identificou como um discípulo, se você é um crente, eu pergunto a você, seguir a Jesus tem te custado alguma coisa? E se você é um discípulo do Senhor Jesus, você tem se levantado ou você está sentado em meio ao comodismo? Meus irmãos, para que nós pudéssemos seguir a Jesus, Ele se desfez de tudo. Ele abandonou tudo, Ele se humilhou, Ele nos serviu, como diz Filipenses capítulo 2. E não há outro modo de nós sermos seus discípulos, se não for assim também, nos arrependendo, crendo, amando somente a Ele, vivendo a sua vontade, nos submetendo ao querer do Senhor, buscando dia após dia correr em direção ao centro do seu querer. E se você nessa noite, nessa primeira noite de congresso, percebeu que você ainda não é um discípulo do Senhor Jesus, não importa quanto tempo você está na igreja, meu irmão, arrependa-se e creia no Evangelho. Entregue a sua vida ao Senhor. Siga Jesus Cristo, saia da multidão, seja um cristão. Que Deus use você, meu irmão, que Deus separe você, que Deus motive você. Que o custo de seguir a Jesus seja um motivo de alegria, diante de tamanha recompensa que está te esperando lá no céu. Que o Espírito Santo de Deus, meu querido, capacite você. Que Ele fortaleça você a nesses tempos, nesse contexto terrível, viver como um seguidor do Senhor. E que todos nós, aqui nesse lugar, e principalmente quando sairmos daqui, que nós sejamos reconhecidos não como uma multidão, mas como cristãos. Assim como registra Atos capítulo 11, versículo 26, em que uma igreja se parecia tanto com Jesus, que eles foram primeiros a ser chamados cristãos, que assim seja conosco, hoje e para todos sempre. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.